Olá, concurseiro! Direto ao ponto. Estas são as notícias de 22 de dezembro de 2025 que podem cair na sua prova. Vamos começar com um tema que, olha, tá fazendo Brasília tremer e que é leitura obrigatória para qualquer edital de direito constitucional. A gente está falando da queda de braços sobre o orçamento. Exato. A notícia do dia é que o ministro Flávio Dino, do STF, deu uma canetada e suspendeu, por liminar, um trecho de um projeto de lei que o Congresso tinha acabado de aprovar. E assim, não era um projeto qualquer, né? Definitivamente não. Esse projeto de lei, na prática, ele ressuscitava pagamentos que eram ligados ao finado orçamento secreto. Uhum. As fontes que a gente analisou, como Agência Brasil, CNN Brasil e Poder 360, são bem claras. A decisão do Dino basicamente congela a liberação de algo em torno de 3 bilhões de reais. Sim, em restos a pagar e seriam executados até 2026. É muito dinheiro. E, mais importante ainda, muito capital político em jogo. Espera um pouco, preciso entender a mecânica disso. Se o orçamento secreto já foi declarado inconstitucional pelo próprio STF, como é que o Congresso pode simplesmente tentar trazer ele de volta? Então, Não é tipo tentar aprovar uma lei que já foi vetada por ser ilegal? essa é a pergunta de R$ 1 milhão e o X da questão para a prova. Você está certíssima no seu raciocínio. O STF já tinha julgado o mérito e dito: as emendas de relator, a tal da RP9, são inconstitucionais. Certo. Ponto. O que o Congresso fez aqui foi uma manobra, uma tentativa de contornar essa decisão. Eles não recriaram a RP9 com o mesmo nome, claro. Seria muito óbvio. Exatamente, mas eles inseriram em outro projeto um dispositivo que, na prática, liberava verbas com a mesmíssima lógica. A liminar do ministro Dino basicamente diz: olha, eu vi o que vocês fizeram aí, a forma é diferente, mas o fundo é o mesmo. E isso viola uma decisão final da Corte. Ah, agora ficou bem mais claro. Então, o que a gente está vendo é um exemplo clássico daquela teoria que a gente estuda até cansar. O sistema de freios e contrapesos. É isso que está acontecendo na prática. É a teoria em carne e osso. Pense nisso como um cabo de guerra, de verdade. O legislativo puxa a corda, exercendo sua prerrogativa de legislar sobre o orçamento, né? Certo, a função dele. Mas o judiciário, que é o guardião da Constituição, ele puxa do outro lado quando percebe que a corda está passando de um limite constitucional. A decisão do ministro é um freio claro na ação do Congresso. É a materialização do checks and balances. E quais são as consequências imediatas dessa disputa? Além, claro, do óbvio atrito entre os poderes. Bom, a consequência política imediata é um ruído gigantesco na articulação do governo com a sua base. Muitos parlamentares contavam com esses recursos, sabe? Para as bases eleitorais deles. Entendi. E do ponto de vista jurídico, a novela não acabou. É importante lembrar que essa é uma decisão liminar, de um ministro só. A decisão final mesmo vai ser do plenário do STF. E tem previsão para isso? Provavelmente só em fevereiro. E até lá, o que a gente tem é um cenário de grande incerteza orçamentária. Certo. Então, para quem está com o edital aberto, o que precisa ficar sublinhado aqui? O que é cara de prova? Atenção máxima. Isso aqui não apenas pode cair, como certamente vai aparecer em provas de constitucional e administrativo. Primeiro, o conceito de freios e contrapesos, como a gente já falou. Uhum. Segundo, o mecanismo da declaração de inconstitucionalidade. E principalmente as tentativas do legislador de contornar essas decisões, o que a doutrina chama de fraude à Constituição. Anotado. E claro, o básico que o examinador adora: saber diferenciar os tipos de emendas, o que são emendas individuais, as de bancada e as agora extintas emendas de relator, RP9. Entender a função e o controle de cada uma é fundamental. Falando em cabo de guerra e disputas de poder, vamos sair da Praça dos Três Poderes e olhar para o cenário internacional, onde a tensão também está no nível máximo. A crise na Venezuela ganhou um novo capítulo com os Estados Unidos. Exato. Se o cabo de guerra em Brasília é institucional, na costa da Venezuela ele é literal e envolve navios. Múltiplas fontes, como a BBC News Brasil e o Metrópolis, confirmam que os Estados Unidos interceptaram um terceiro navio petroleiro venezuelano este mês. Um terceiro só neste mês. Um terceiro.
Isso é uma escalada bem significativa na política de pressão de Washington sobre o governo de Nicolás Maduro. E qual é a justificativa dos Estados Unidos para essa ação? Porque, assim, soa quase como um ato de guerra, né? É uma linha bem tênue. A Casa Branca argumenta que é parte de uma estratégia para cortar as fontes de receita do que eles consideram um regime ligado ao narcotráfico. É a política de pressão máxima em ação, usando um bloqueio naval para tentar asfixiar a economia venezuelana. Que é totalmente dependente do petróleo. Totalmente. A reação de Maduro foi imediata e com uma retórica fortíssima. Ele acusou os Estados Unidos de agirem como corsários que assaltam petroleiros. Ele evocou essa imagem de pirataria estatal, sabe? Forte. E o Brasil, como fica no meio disso tudo? A posição do governo Lula pareceu um pouco dissonante. A gente viu que o Brasil não assinou um comunicado sobre a Venezuela que foi liderado pela Argentina. Por que essa escolha? Não passa uma imagem de isolamento? É uma ótima observação e um ponto que o examinador pode sim explorar. A decisão do Brasil de não assinar o comunicado não é aleatória. Ela reflete uma doutrina diplomática histórica do país. A da não intervenção. Exatamente. O presidente Lula declarou que uma intervenção armada seria uma catástrofe humanitária, reafirmando justamente o princípio da não intervenção. Ao não assinar um documento de condenação conjunta, o Itamaraty sinaliza que prefere manter seus próprios canais de diálogo abertos. Em vez de só se juntar ao coro de críticas. Isso. A aposta é na diplomacia direta, em vez de apostar na pressão coletiva que pode levar a um isolamento ainda maior de Caracas. Entendi. É uma estratégia de soft power, tentando ser um mediador em vez de um acusador. Perfeito. É isso. E isso nos leva diretamente ao conceito de prova. Para quem estuda relações internacionais ou geopolítica, o tema central é o uso de sanções econômicas como ferramenta de política externa. É preciso analisar a eficácia, os impactos humanitários, a legalidade disso perante o direito internacional. E para provas sobre o Brasil? Para o Brasil, é crucial entender os princípios que regem nossa política externa, que estão lá no artigo 4º da Constituição. Não intervenção, autodeterminação dos povos e solução pacífica de controvérsias. A posição brasileira atual é um caso de estudo perfeito desses princípios em ação, contrastando com a abordagem americana e mostrando as fissuras dentro do próprio Mercosul. E essa tensão entre a soberania de um país e a aplicação do direito internacional me faz pensar em outra notícia, mas agora dentro do Brasil. Uma decisão judicial que força o Estado brasileiro a confrontar seu próprio passado. Uma ponte perfeita. Saímos de uma discussão sobre a responsabilidade dos Estados no cenário global para uma sobre a responsabilidade do Estado perante seus próprios cidadãos por atos do passado. Que foi o caso da indenização para a ex-presidente Dilma. Exatamente. A Justiça Federal condenou a União a pagar uma indenização de R$400 mil à ex-presidente Dilma Rousseff. O motivo? A tortura física e psicológica que ela sofreu durante a ditadura militar. Essa decisão tem um peso simbólico enorme. Mas, juridicamente falando, qual é o pilar que sustenta ela? O pilar é um conceito fundamental do direito administrativo, a responsabilidade objetiva do Estado. Certo. E o que isso significa na prática para quem não é da área jurídica? Significa que o Estado é responsável pelos danos que seus agentes, agindo nessa qualidade, causem a terceiros. Não é preciso provar a culpa individual do torturador A ou B, agente do Estado, dentro de uma estrutura estatal. Ele é um ato do próprio Estado. Entendi. A decisão reconhece que não foram desvios isolados. Não foram. Foi parte de uma política de Estado à época. E essa responsabilização do Estado por atos de um regime que acabou há décadas, isso tudo se encaixa naquele conceito maior de justiça de transição, certo? Perfeitamente. Pense na justiça de transição como o processo de, arrumar a casa depois de um período autoritário e violento. Não dá para simplesmente virar a página, né? Certo. Essa arrumação tem 4 pilares. O direito à verdade... Que seriam as comissões da verdade. Isso. O direito à justiça, que é punir os responsáveis. As reformas institucionais para garantir que não aconteça de novo. E o que a gente vê neste caso, o direito à reparação, que é compensar as vítimas. Essa indenização é a materialização do pilar da reparação.
E qual o conceito jurídico que impede que esses crimes simplesmente expirem com o tempo? A prescrição. O conceito-chave que sempre aparece em provas de direitos humanos é a imprescritibilidade dos crimes de tortura. Tanto o direito internacional quanto a jurisprudência do nosso STF consolidaram o entendimento de que crimes contra a humanidade, como a tortura, são tão graves que não podem ser apagados pelo tempo. Então a ação pode ser movida a qualquer momento? A qualquer momento. Essa decisão reforça esse entendimento e mantém viva a discussão sobre memória, verdade e justiça no Brasil. Dessa reparação histórica, vamos para um direito muito presente na rotina de quem almeja uma carreira pública, especialmente na educação. Uma novidade vinda do Congresso que pode mudar a vida de muitos professores. Sim, uma notícia de impacto direto no dia a dia. O Congresso Nacional aprovou uma medida que consolida a possibilidade de professores acumularem cargos públicos remunerados. É algo que mexe diretamente com o planejamento de carreira de milhares de pessoas. Mas espera aí, eu achava que essa acumulação para professores já era permitida pela Constituição, não. O que essa decisão muda na prática? Você tocou no ponto central. A Constituição, de fato, já previa essa exceção. O problema é que a interpretação dessa regra gerava muita insegurança jurídica e uma avalanche de processos judiciais. Ah, entendi. E possuem mais de um vínculo público, desde que, claro, haja a famosa compatibilidade de horários. Ok, a medida traz segurança jurídica. Mas sempre tem o outro lado da moeda. Existe alguma preocupação sobre a sobrecarga de trabalho dos docentes e um possível impacto na qualidade do ensino? Sem dúvida. Esse é o debate que surge imediatamente. Por um lado, a acumulação permite ao professor aumentar sua renda, ter mais estabilidade. Por outro, a administração pública precisa ficar atenta. Uma jornada de trabalho excessiva pode levar ao esgotamento do profissional e, consequentemente, afetar a qualidade da educação. É uma balança delicada, um trade-off que precisa ser gerenciado. Lembro de ter decorado artigos sobre isso para uma prova. A regra geral é a proibição, mas são as exceções que os examinadores cobram sem dó. Exato. O concurseiro precisa ter tatuado na mente o artigo 37, inciso 16, da Constituição Federal. E ele estabelece a regra: é vedada a acumulação remunerada de cargos públicos. Mas aí vem as alíneas com as exceções, que são o ouro da prova. Sempre as exceções. Sempre. A alínea A permite a de 2 cargos de professor. A B, 1 cargo de professor com outro técnico ou científico. E a C, a de 2 cargos ou empregos privativos de profissionais de saúde. A decisão do Congresso reforça e dá novos contornos à exceção da alínea A. Em qualquer prova de direito administrativo pode apostar. Uma questão sobre a acumulação de cargos vai estar lá esperando. Ufa, uma análise bem densa hoje, passando por controle de constitucionalidade, geopolítica, direitos humanos e direito administrativo. As fontes que utilizamos para essa conversa foram os portais Agência Brasil, CNN Brasil, Metrópolis, R7, BBC News Brasil, Poder 360 e Terra. E veja como todos os temas que parecem distintos no fundo se conectam, né? A saúde de uma democracia se mede pela força dos seus freios e contrapesos, pela sua capacidade de se posicionar de forma soberana no mundo. Pela coragem de acertar as contas com o passado. Exato. E também pela forma como valoriza e estrutura a carreira dos seus servidores, como os professores. Fica a reflexão de que o estudo para concurso é, no fundo, um estudo sobre como o Estado funciona. Uma ótima reflexão para fechar o nosso papo. E para quem quer continuar acompanhando essas análises diárias, focadas no que realmente importa para a prova, não se esqueça de se inscrever no nosso canal do YouTube. Bons estudos!